Iniciada a gravação, então, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Antes de começar a questão das dúvidas, né, e da resolução de algum exercício, né, para complementar o que estava lá na videoaula, eu consegui essa semana, né, fazer mais ou menos um levantamento, né, das frequências de vocês. Não consegui corrigir os 2 últimos exercícios, mas pelo menos verifiquei todo mundo que está participando das aulas, entregando, né, e corrigi os exercícios da primeira semana lá, o de carga elétrica. Então aquele lá dá para vocês acompanharem como ele foi feito no Moodle, né? Então dá para olhar lá no Moodle a nota, né? Eu coloquei, a nota tá de 0 a 10, depois ela vai somar com a dos outros exercícios e vai valer lá a pontuação que está estabelecida, acho que são 2 pontos, né? Mas então vocês já têm como saber se acertaram, quanto erraram, enfim. Se tiver alguma dúvida, pode trazer que eu esclareço, né? E o resultado foi muito bom, né? Realmente a maioria, ninguém foi mal, né? A maioria acertou tudo, enfim. Então, dessa primeira atividade foi bem tranquilo. O que eu percebi é que tem alguns alunos, poucos, muito poucos, né? E talvez até não sejam os que estão aqui, mas quem sabe vão assistir a aula depois, que não entregaram, né, algumas atividades. E aí, só para deixar bem claro, né, quando não entrega a atividade da semana, perde as 4 aulas da semana, tá? Mesmo que tenha assistido, vindo no encontro síncrono, mesmo que tenha assistido a videoaula, porque, segundo a resolução lá 85, né, o que vale frequência é aquilo que permite uma análise da aprendizagem, né? Então, o que permite a análise da aprendizagem dentro do que a gente está trabalhando são os exercícios. Então, se não entregar os exercícios, fica com as faltas todas. Se entregar os exercícios, mas não tiver participado, vai ficar com presenças proporcionais, e se for mal nos exercícios, também com presenças proporcionais. Mas se não entregar os exercícios, aí perde todas as aulas da semana, tá? Então tomem cuidado com isso, né? Não tem problema, né? Se deixar de entregar 1, 2 semanas, não vai reprovar por isso, mas não pode, como a gente ainda está no começo, aí de repente já tem gente que já não entregou 2 semanas, aí já está com 8 faltas. Então só prestem atenção nisso, né? Para depois no final não ficar com um problemão tendo que correr atrás de completar, enfim. Então verifiquem lá no Swap. Se tiver alguma dúvida de por que está dessa forma ou de outra, fiquem à vontade para perguntar, mas vão acompanhando para a gente não deixar problemas para resolver depois, tá? Então, essa é a primeira parte. Alguma dúvida em relação a isso, a questão das frequências? Não? Então, vamos passar as dúvidas, né? Da semana passada, depois da nossa aula, vocês conseguiram fazer os exercícios de campo elétrico? Deu certo? Professora, em relação ao exercício 4, eu não sei bem como o campo elétrico vai se comportar por ser uma esfera oca. Ah, tá. O dessa semana agora, da lei de Gauss. Isso, dessa semana. Tá. Vamos abrir lá. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Acho que já está aberto isso. Vou compartilhar com vocês, aí vamos dar uma olhada então no dessa semana. O do exercício 4, né? Então, aqui a gente tem uma casca esférica, né? Só dentro, né? Como o William colocou, oca por dentro, né? Vocês já devem ter visto em outras disciplinas da área técnica, né? Na física é a primeira vez que a gente está vendo isso, mas no ensino médio vocês já devem ter ouvido falar, talvez, e nas matérias técnicas também. O que acontece com o campo elétrico no interior de um condutor?
na parte de dentro, como que é o campo elétrico na parte de dentro de um condutor? Eu não lembro de ninguém comentando sobre, professora, nenhum Não. professor comentando sobre. Vocês já ouviram falar da gaiola de Faraday? Ah, já ouvi falar. Então eu vou comentar um pouco essa questão da gaiola de Faraday, porque tem tudo a ver com isso, né? Aparece em filme, inclusive, né? Na verdade, é uma coisa bem interessante, é um efeito muito interessante, esse da gaiola de Faraday, né? Por exemplo, é, se eu tiver numa região dentro, né, na parte interna de algum lugar em que fora eu tenho um material condutor, mesmo que nem seja totalmente, né? Por exemplo, se eu tiver numa gaiola, por isso chama de gaiola, né? Então imagina uma gaiola metálica, né? Só que em toda a parte, embaixo, dos lados e em cima, né? De um material condutor. Se eu estiver dentro desse material, eu, por exemplo, não vou conseguir fazer funcionar um celular, né? Porque o celular depende de campos eletromagnéticos e no interior de um condutor, de um material condutor, desde que ele seja fechado, não tem campo elétrico, né? Então eu não vou conseguir sinal de celular dentro de qualquer condutor fechado. E aí essa é a gaiola de Faraday, né? Chamada gaiola de Faraday. Foi Faraday que estudou isso, né? E um dos que estudou essa parte do eletromagnetismo. E talvez tenha sido ele que descobriu essa questão do campo elétrico nulo no interior de um condutor, tá? Então, se eu tiver um condutor que forme uma superfície fechada, como uma superfície gaussiana, né, fechada, dentro o campo elétrico vai ser zero, tá? Na região interna dessa esfera, né? E aí, no fundo, uma das partes desse exercício 4 está falando justamente do campo elétrico dentro da esfera. E aí é muito fácil, né, mostrar pela lei de Gauss que dentro de um condutor, e aí no caso esférico, mas aí vale para qualquer um, o campo elétrico é sempre zero, tá? Então, esse do celular, vocês podem fazer o teste, é bem interessante, na verdade. Se a gente tivesse presencialmente, quem sabe a gente faria, porque é uma coisa muito simples, né? A gente costuma fazer com um pacote de salgadinho, né? Você pega um pacote de salgadinho, ele é metálico, né? A embalagem, né? Tem ali, ela é condutora, né? Então, se você puser o celular e fechar o saco de salgadinho, né, de uma forma que ele realmente fica fechado, não vai tocar o celular lá dentro. Se abriu um pedaço, ele passa a tocar de novo, porque o saco de salgadinho funciona aí como uma gaiola de Faraday. Então, e aí serve também mesmo que a superfície seja vazada, né, como uma gaiola. E aí, matematicamente, isso, então, a gente pode fazer aqui é, é, é É relativamente simples de provar isso matematicamente a partir da lei de Gauss, né? Então, a gente tem, deixa eu colocar aqui, a gente tem que o E, deixa eu bonitinho aqui. Usar a notação correta do produto escalar, né? O E, S, na verdade não é essa integral, né? Tem aqui integral de superfície, tem. Então, EDS numa superfície fechada, né? E aí tá aqui o símbolo para mostrar. Superfície fechada vai ser igual ao somatório das cargas. Dividido pelo epsilon zero.
certo? Então, aqui a gente tem a lei de Gauss. O que vai acontecer na parte interna da esfera? É uma casca esférica, né? Na verdade, aqui é casca esférica. Se fosse a esfera, seria diferente, né? Mas é casca esférica. Então, qual que é a soma de cargas dentro da região da casca esférica? Seria zero? Zero, né? Toda a carga está na casca. Então, dentro é zero. Bom, e aí ficou fácil, né? Se a soma de cargas é zero, a soma de cargas dividido por epsilon zero vai ser zero. A integral de E vezes ds vai ser zero. ds não é zero, certo? Porque se eu tenho eu estou fazendo uma superfície gaussiana lá dentro da esfera, mas é uma superfície gaussiana. Então, o ds, seria a área, não é zero. Portanto, quem que tem que ser zero? O campo. É isso. Na parte interna da esfera é só isso. Porque se não tem cargas, isso aqui vai ser igual a zero. Não é a área que é zero, portanto, o campo tem que ser zero. Tudo bem? Professora, Sim. essa no caso é a fórmula do campo elétrico dentro da esfera ou é o resultado de qualquer carga que tiver dentro dela? É o resultado do campo em qualquer região dentro da esfera delgada. Então isso vale para os 25 milímetros do exercício 5, né? Exato. Exato. Entendi, valeu. Qualquer, se fosse 10, né, até 54, né, até 54,99, o resultado é esse. Não tem nem que fazer conta, né? Quer dizer, esse aqui, a gente está falando do 4, né? Só que essa resposta aqui do 4 responde o 5, né? Porque ela serve para qualquer raio que seja menor do que 55. Aí na parte externa, né? Aí o resultado vai ser um pouco diferente. Então vai aplicar o mesmo aqui, só que agora a somatória de cargas não é mais zero. Se a gente está numa região por fora, né? Se a nossa superfície gaussiana está fora da esfera, então quanto a carga vai estar contida dentro da superfície gaussiana? É a carga de menos 87 nanocoulombs que ele fala? Exatamente. Toda a carga, né? Então vai ser o próprio Q, que é o menos 87. Então tudo vai estar contido lá dentro. E aí a gente vai ter que realmente aplicar. E aí aqui, então, no lugar somatório do Q vai ser simplesmente o Q, né? Para resolver esse aqui, o que é interessante, né? O que facilita as coisas? O seguinte, eu não estou desenhando porque é difícil aqui, mas vamos ver. Se não der para, se eu não conseguir me explicar sem desenhar, a gente procura um desenho na internet que mostre isso que eu estou falando. O que acontece? O campo elétrico, então vamos lá, tem um campo, a gente tem uma casca esférica aqui, delgada, e aí a gente tem uma superfície gaussiana que está por fora aqui dessa esfera, né? Então, essa esfera carregada está gerando um campo elétrico nessa superfície gaussiana, direcionado para fora da superfície gaussiana. Então, vai ter um campo E, né, numa direção R, que seria essa direção para fora da superfície gaussiana.
E o DS, né, que é a área, né, o vetor superfície da esfera da superfície gaussiana, vai ser o DS, que seria, vamos dizer, o tamanho, né, vezes o mesmo R, porque também na superfície esférica o R, né, a direção do vetor superfície é para fora. Então, aqui a gente vai ter essa situação aqui. O campo, né? A gente vai fazer, tem que buscar, quando a gente desenha uma superfície, pensa na superfície gaussiana, a gente pensa ela com simetria. Então, se eu tiver uma casca esférica aqui, eu vou colocar minha superfície gaussiana com o mesmo centro da minha esfera, da minha casca esférica, né? Tem que fazer simétrico. Portanto, esse campo elétrico, ele vai ser constante, ele vai estar à mesma distância, né, da casca. Então, eu posso tirar ele da integral. E o R vezes R, até posso deixar dentro, né? Só para mostrar bem, né? Esse R vezes R é um escalar, né, de uma direção. Ele é igual a 1. Né? É como se fosse um I vezes I, né? I vezes I escalar I. Então, isso aqui é igual a 1. Portanto, aqui a gente vai ter isso aqui para resolver. E quem é esse DS, né? Vai ser, aqui a gente está falando de uma superfície fechada. Que superfície fechada? A superfície gaussiana que a gente desenhou em volta da casca esférica, que é a superfície de uma esfera. Tudo bem? Tudo bem, professora. Obrigado. Nada. O exercício 1 aqui foi tranquilo. Foi tranquilo, professora. Para mim, pelo menos. Aqui, quando a gente tem ela, vamos lá, quando ela está na horizontal, a gente vai ter o vetor superfície na mesma direção do vetor campo elétrico. Então, vai ser só multiplicar a área pelo campo, né? Quando a gente tem ela aqui na vertical, o vetor superfície tá na horizontal, né? Portanto, eles vão formar um ângulo de 90 graus e o fluxo nessa condição aqui vai ser igual a zero, né? E aí, nessa daqui, a gente vai ter, então, o vetor superfície vai estar aqui, né, saindo aqui, fazendo um ângulo de 90 graus com essa superfície. Portanto, ele vai estar, né, o vetor superfície e o vetor campo elétrico vão estar formando entre si um ângulo de 30 graus, né? Então, a gente vai ter que multiplicar o valor da área, né? Então, vai ter a área vezes o valor do campo, vezes o cosseno de 30, que é o 0,87, né? Professora, eu não me recordo se a senhora chegou a comentar na videoaula, nesse plano inclinado, pode usar aquele conceito também de área projetada, né? Que seria isso? Pode, pode sim. Acho que eu não falei dessa forma na videoaula, não, mas pode. É a mesma ideia. Beleza. É a parte, né? Vamos dizer assim, você vai ter que considerar a parte da área que está na horizontal, né? É isso. Bom, aqui da questão 3.
vai ser fazer a somatória das cargas, né? Quer dizer, qual é o fluxo? O fluxo vai ser somatória de cargas por epsilon zero. Então, é só dividir aí, fazer a somatória das cargas e dividir por epsilon zero. Com isso, vai ter o fluxo que passa pela superfície. Dessa semana, acho que foi menos trabalhoso do que o da semana passada, né? Mais tranquilo. Foi tranquilo, já finalizei a lista ontem. Legal. E da semana que vem, então, vocês vão ver que é mais sossegado ainda. A gente está saindo... a gente viu a parte vetorial, né? Da eletrostática, né? Que foi força e campo, e o fluxo ele não é vetorial, mas ele envolve o campo, né? Então acaba sendo um trabalho vetorial. E agora as duas próximas grandezas, elas são grandezas escalares, que é a energia e o potencial. Então o cálculo das duas é mais fácil, né? Porque não envolve vetor. Então, vocês vão ver o da energia, que é o da próxima semana, é o mais tranquilo de todos, realmente é bem simples. E aí o potencial, como é escalar, também é simples, só tem a parte da integral, né? Mas ainda assim mais fácil do que do campo, porque não envolve vetor. Então, vamos dizer que a parte mais difícil da eletrostática já passou. Se foi tranquilo até agora, vai ser tranquilo essa parte, essa primeira parte da matéria. Mais alguma questão vocês gostariam de fazer sobre essa parte? Eu vou... Podem perguntar, tá? Mas se não houver mais pergunta, eu gostaria de mostrar já para vocês, só para vocês irem se planejando e, né, para ninguém ser pego de surpresa. Então, aqui está o Moodle, né? Então, a gente está na semana 5. Então, fluxo elétrico, lei de Gauss, até amanhã vocês terminam essa parte, né? Vocês veem que a gente já foi aí 25% da nossa disciplina. O da próxima semana já está aqui, como eu falei, de energia, bem tranquilo. Vocês vão ver que os exercícios vocês vão fazer bem rapidinho. Realmente é sossegado. E aí a gente tem mais 2 semanas para encerrar a parte de eletrostática, tá? Então, semana que vem, energia. Na outra semana, potencial e diferença de potencial. E no último dessa primeira parte, a relação entre as grandezas, né? Então, essa é uma aula que vai tratar de algumas relações matemáticas entre as 4 grandezas estudadas: força elétrica, campo elétrico, energia e potencial, tá? Então, é uma aula importante para fundamentar a última, né, o fim aqui da nossa matéria, que são as equações de Maxwell, tá? Essa da semana de agora, né, a lei de Gauss do campo elétrico é uma das equações de Maxwell. Então, a gente já viu, né, uma das equações de Maxwell. Nessa semana aqui final, a gente vai ver a versão... A gente viu ela na versão integral, a gente vai ver ela na versão de derivada, de gradiente, né? Mas para finalizar essas relações aí e para entender depois direitinho o que são essas 4 equações de Maxwell, que são
muito importantes para a ciência de uma maneira geral e para o eletromagnetismo em particular. E aí, então, ó, nós temos, isso aqui é a próxima semana, depois tem mais uma, fecha aqui nessas relações. E aí tem a avaliação dessa primeira parte, tá? Então, eu vou lembrar toda semana, para vocês não esquecerem e irem se programando. Então, no dia 16, a gente faz a avaliação, eu vou disponibilizar, né? E aí vocês vão ter 2 horas, né, para resolver os exercícios e postar aqui no Moodle, tá? Então, tô lembrando, né, para vocês já ficarem com essa, já colocar na agenda, já se organizar, que nesse dia vai ser importante ter esse horário das 2 até às 4. Eu converso com o João Vitor para ele deixar vocês chegarem, para ele organizar a aula de repente um pouco mais tarde, ou então, enfim, a gente vê se eu disponibilizo para vocês um pouco mais cedo, mas aí nesse dia então vai ter que ter esse tempo para resolver a prova, tá? Então, dia 16. No dia 15 eu faço um plantão de atendimento no horário da nossa aula, né? Na quarta-feira eu faço o plantão de atendimento e aí no dia 16 tem a avaliação. Bom, gente, o que eu tinha realmente para a gente conversar hoje era isso, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, estou à disposição do que passou da matéria, né? E aí toda semana também, né? De repente, se vocês forem estudando, ver que ficou alguma dúvida sobre força elétrica, sobre campo elétrico, mesmo nas próximas, podem trazer as dúvidas, a gente vê junto. E é legal, né, trazer, porque às vezes eu estou explicando para um e já tira dúvida que alguém nem tinha ainda percebido que tinha, né? Então, podem trazer exercícios da semana que vem. Eu vou preparar, vocês vão ver que a lista é tranquila. Eu trago mais alguns exercícios diferentes para a gente trabalhar, para reforçar, né, o conteúdo. Mas por hoje realmente não trouxe mais algum, não trouxe um exercício adicional para a gente fazer. Então, se não houver mais dúvidas, a gente fica por aqui. Tranquilo, professor. Até semana que vem, então. Até. Bons estudos, bom descanso também. Até semana que vem.